Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre Eu Vi o Brilho da TV, um filme que está disponível na Max. I know this might sound crazy. I don't want to alarm you. Do you remember a TV show we used to watch together? It was called The Big Up. Bom, gente, Eu Vi o Brilho da TV é um filme que foi lançado lá em 2024. Ele tem mais ou menos 1h40 de duração. E somente agora ele chegou aqui no Brasil em um streaming grande. Se eu não estou enganado, ele foi distribuído durante um tempo pela MUBI, que a MUBI tem uma parceria com a 24, que é uma das produtoras desse filme. Mas esse filme, ele chegou muito timidamente nos cinemas ao redor do mundo. Ele fez bastante sucesso em festivais. Aí a 24 comprou ele para distribuição, mas no Brasil eu acho que ele nem chegou a passar nos cinemas. Então, agora que ele chegou na Max, eu consegui assisti-lo e eu achei um filme bastante interessante. Primeira coisa que a gente precisa saber é que ele foi roteirizado e dirigido pela Jane Scronbrum, que é uma diretora trans, e esse é o primeiro longa-metragem dela. E então a gente já tem, desde o início do filme, algumas pequenas pistas do que esse filme se trata. Mas, num contexto geral, esse filme se passa na década de 90. A gente vai acompanhar o Owen, interpretado pelo Justice Smith, na maior parte do filme, porque em um primeiro momento a gente conhece o Owen criança. E ele é uma criança que vive em um lar muito abusivo. O pai dele é muito rígido e muito frio. E a mãe tenta fazer de tudo para agradar o Owen, mas também tenta fazer de tudo para agradar o pai dele. E isso cria um ambiente muito hostil dentro daquela casa. E o Owen vê muita propaganda na TV de uma série nova que tá fazendo bastante sucesso, que chama The Pink Opaque. Mas essa série passa no sábado à noite e a mãe dele não permite que ele fique acordado até depois das 10. Até que um dia na escola ele vai conhecer a Mary, interpretada pela Bride Ludenpine, que é muito fã da série The Pink Opaque. E ela tem até um almanaque da série que fala sobre os episódios, aqueles almanaques muito comuns nos anos 90, no início dos anos 2000, que era por onde a gente acompanhava as informações das séries que passavam na TV. E eles vão criar uma conexão quase que imediata por conta dessa série. E então a gente vai ver essas crianças crescendo, se tornando adolescentes e mantendo essa amizade, que a principal ligação é a série The Pink Opaque. Essa série é uma série falsa, criada para o filme, mas ela é baseada em Buffy, a Caça-Vampiros, que foi uma série que também fez muito sucesso entre os adolescentes nos anos 90. E o interessante aqui é que a gente já percebe desde o começo do filme que o Owen e a Mary não têm uma ligação muito grande além da série The Pink Opaque. Então eles se tornam dois grandes viciados nessa série. A Mary grava as fitas pro Owen, já que ele não pode ver em casa, pra ele ver durante o dia, quando ele estiver sozinho. E isso vai criando uma relação entre os dois, mas nada muito além disso. Então a gente vai ter um momento do filme onde a gente vai descobrir que a Mary acha que o The Pink Opaque é a vida real e o que eles estão vivendo ali no subúrbio, no filme, é, na verdade, tudo montado e quase como um show de Truman. Então ela começa a desconfiar que aquilo ali não é nada real e ela tenta convencer o Owen a fugir de casa com ela para eles irem atrás do The Pink Opaque, que seria entrar nessa realidade, que seria basicamente sair da onde eles estão presos para essa nova realidade. O Owen fica tentado, mas ele decide que é melhor não ir. E a gente então vai descobrir que a Mary sumiu. E isso eu acho que é tudo que eu vou falar desse filme até aqui. Porque, primeiro, que a gente tem uma construção narrativa muito interessante, onde a gente começa a desconfiar de tudo que tá acontecendo ali. O filme é construído e roteirizado de uma maneira para deixar a gente meio confuso e sem entender se aquilo é real, porque ele usa de muitas metáforas e também de um surrealismo fantástico muito grande. Então a gente tem várias metáforas durante o filme
que se você pensar o filme literalmente, ele não vai fazer sentido nenhum. Mas eu fiz uma pesquisa depois do filme e eu vi algumas partes de uma entrevista da diretora falando que o filme é quase como uma metáfora para a descoberta e aceitação de ser uma pessoa trans. E então, depois de ver essa entrevista dela, eu achei interessante que realmente muitas coisas ali no filme fazem uma conexão direta com a comunidade trans. Sejam bandeiras, sejam as cores da fotografia que remetem à bandeira trans, seja essa ideia de sair e ir buscar um novo e achar que você não vive de uma maneira certa e precisar mudar o seu estilo de vida, a questão do uso do nome social, a questão dessa mudança muito grande na vida, enterrar o seu eu antigo. Então eu acho que tudo ali faz muito sentido. E sem entrar em muitos spoilers aqui, eu gosto bastante como a trama se desenvolve. Eu confesso que em alguns momentos do filme eu acabei ficando um pouco perdido, eu acabei não entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, mas depois refletindo sobre o filme, eu consegui entender melhor. Eu acho, pelo menos, que eu entendi o que a diretora queria passar, principalmente depois de ver a entrevista dela. Mas eu acho que quando a gente vai com a mentalidade que esse filme é uma grande alegoria para as pessoas trans e para transição de gênero num contexto geral, eu acho que ele faz muito sentido e eu acho que essa confusão mental que o filme causa na gente é proposital. Então eu gostei bastante do filme. Eu acho ele bem inventivo, bem criativo. É um filme muito bonito, com uma fotografia muito interessante, muito mirabolante. Eu gosto como o filme usa as luzes neon para criar letreiros ou então criar situações ou criar uma fotografia diferentona. Eu gosto muito dos efeitos dele. É um filme de baixo orçamento. É um filme que não usa muitos efeitos especiais. Usa bastante efeitos práticos, mas eu acho que eles são bem aplicados. Eu não gosto muito das atuações, eu preciso confessar. Eu acho que principalmente o Justice Smith, ele não tá tão confortável nesse papel. Ou então me parece um pouco que ele não sabia muito bem o que ele queria passar ali. Eu não sei se foi proposital para criar mais essa confusão mental, mas ele parece uma pessoa tão estranha e tão vazia e tão sem tato e sem emoção. E eu acho que talvez se ele tivesse mais se emocionado mais durante do filme, teria me pego mais. Eu prefiro mais a atuação da Bride Ludenpine. Eu acho que ela consegue sentir mais a personagem dela. Mas no contexto geral, é um filme muito interessante. Eu achei uma piração total. Eu não costumo assistir esses filmes tão experimentais, mas eu acho que Eu Vi o Brilho da TV me pegou muito por esse nome. Quando eu vi que o filme se passa nos anos 90, isso me interessou ainda mais, porque eu nasci na década de 90, então eu tenho esse sentimento nostálgico com produções que se passam nessa década. Eu gostei da maioria das coisas que eu vi ali, achei um filme bem experimental mesmo, bem interessante, mas que quando você para pra refletir, ele faz bastante sentido e eu acho um filme bem bonito. E num contexto geral, eu posso dizer que eu gostei bastante desse filme. Como eu disse, as atuações me incomodaram um pouco, mas é um filme muito bonito, que tem uma trilha sonora sensacional. Tem a playlist oficial no Spotify e eu já escutei umas 2 vezes a playlist inteira. É um filme que me tocou, mas de uma maneira não sentimental, não tão emocional, no sentido de, me fez chorar, mas é um filme que me pegou de um jeito que eu fiquei pensando nele por vários dias. Então eu acho que vale trazer essa recomendação aqui. Eu gostei bastante do que eu vi nesse filme. E pra quem gosta de um filme diferentão, eu acho uma recomendação bem válida. E dito tudo isso, a minha nota pra Eu Vi o Brilho da TV é 7 de 10. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que não sabem muito bem o que assistir na Max, ou como eu disse, que gostam desses filmes mais diferentões.
desses filmes mais piradões e experimentais. Deixem aqui nos comentários se vocês já viram esse filme ou se vocês vão dar uma chance pra ele. E então é isso, um beijo, até mais e tchau!